Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre uma movimentação na carteira em que troquei minhas ações da Wiscor pelas ações da Jalles Machado. Então eu tinha aqui 90 ações da Wiscor, vendi a um preço médio de R$ 6,36 e aí peguei esse montante e comprei aqui ações da Jalles Machado. E aí eu fiz essa operação no dia 10/8 e comprei 73 ações da Jalles a um preço médio aqui de R$ 8,01. E aí no momento que eu gravo esse vídeo, as cotações da Jalles já caiu, então é um preço ainda bem mais atrativo. Porém, como eu invisto por longo prazo, o que me importa aqui é a margem de segurança em que adquirir esses papéis no momento, prevendo aqui expectativa de crescimento no longo prazo. E aí, vamos entender os motivos por qual eu acredito na Jalles Machado como uma ótima oportunidade. Primeiro, se a gente observar aqui o desempenho financeiro da Jalles Machado, a gente observa que na safra 2020-2021, ela reportou 1,2 bilhões de reais. Aí já na safra 2021-2022, 1,7 bilhões de reais. Na safra 2022-2023, a gente vê aqui um aumento de 11,1%, reportando na casa aqui de 1,9 bilhões de reais. Então, de fato, o que a gente observa é que a receita operacional bruta aqui da empresa vem crescendo safra por safra, ano após ano. E isso aqui é muito interessante. Outro ponto, é importante você entender como a empresa ganha dinheiro. E aqui, se a gente abrir a composição dessa receita bruta da empresa, de onde vem a receita da empresa, a gente vai ter um olhar aqui em especial aos anos acumulados. Então, as safras aqui de 2021-2022 e 2020-2021. O que é que a gente consegue observar aqui nessas safras? A gente observa que a maior receita aqui no mercado externo é justamente no açúcar orgânico. E aí a gente percebe que o açúcar branco descontinuaram aqui na safra 2022-2023, praticamente aqui não tendo nada vendido, comercializado no exterior. Simplesmente aumentando aqui em 41,2% em relação à safra de 2021-2022 versus 2022-2023, as receitas em relação ao açúcar orgânico. Então, de fato, uma parte bem considerável aqui da receita da empresa é exportando aqui açúcar orgânico para o exterior. E isso aqui já também é outro ponto interessante, que a Jalles é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo. E aí, isso aqui é um ponto positivo que dá visibilidade aqui para a empresa. Aqui no mercado interno, o que é que a gente observa é que as receitas principais aqui da Jalles em açúcar é o açúcar branco, tendo aqui uma receita de 548,8 milhões de reais, e também na venda aqui de etanol, especialmente aqui o etanol anidro e também hidratado. Então esses três segmentos aqui são os que mais abastece aqui a receita da Jalles Machado. Tanto o etanol anidro quanto o etanol hidratado e o açúcar branco são as três principais aqui produtos da Jalles Machado de comercialização. E aí também tem uma fatia considerável aqui de 192,5 milhões em etanol hidratado aqui, que também é feito ali em Santa Vitória. E se a gente observar, isso aqui foi um investimento realizado que antes não tinha essa produção lá em Santa Vitória, e agora tem, e de fato reporta aqui um saldo interessante aqui, já no quarto tri de 2023, de 34,5 milhões de reais. Então é um bom investimento que vai trazer bons resultados no longo prazo. E aí, se a gente observar aqui no consolidado, em comparação às safras de 2020, 2021, 2021, 2022 e 2022, 2023, o que a gente observa é um crescimento aqui ano após ano dessas receitas brutas, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Então isso aqui é um ponto positivo. Aqui, se a gente observar no mercado externo, teve uma leve queda em relação à safra 2020 e 2021, porém a gente observa que em relação a 2021 e 2022 já teve aqui uma boa recuperação de quase 29%. Então nenhuma bronca nesse sentido, pelo contrário, a empresa ela vem crescendo ano após ano. Aí outro ponto que eu observo é que o custo dos produtos vendidos total aqui, eles têm em média 68% de custo. E aí eles já consideram tudo aqui, desde o insumo às embalagens dos produtos, e aí tem em média 68% dos custos totais. E se a gente pegar essa informação, a gente consegue observar que a margem aqui de lucro dos produtos fica em torno de 32%, uma margem muito considerada. O fluxo de caixa da empresa é ajustado, que é a nossa EBITDA da empresa, a gente vê que cresce ano após ano. Safra de 2020 e 2021 era de 709,8 milhões de reais, depois na safra 2021-2022 passou para casa de 1 bi, e na safra 2022-2023 reportou aqui 1,1 bilhões de reais. Então, se observarmos, cresce ano após ano o fluxo de caixa da empresa. Isso mostra que saúde contábil da empresa e crescimento da empresa aqui no médio
prazo. E aí, consequentemente, com expectativa de crescimento e investimentos fortes que ela vem fazendo, aí a expectativa é que os lucros aumentem, receitas cresçam e o fluxo de caixa também cresça e, consequentemente, distribua bons dividendos para os seus acionistas. Aí, se a gente pegar de onde vem aqui, entender um pouco de onde vem aqui a distribuição da EBITDA, a gente vai ver que a EBITDA também ela cresce em relação aos anos anteriores de safra. Então, se a gente pegar aqui em relação à safra 2021-2022 versus 2022-2023, foi um crescimento aqui de 35,5% em sua EBITDA contábil. E aí, a margem EBITDA aqui fica em linha com a safra anterior, e aí a gente vê que o fluxo de caixa aqui é bem forte e se mantém ano após ano, e além disso, com a tendência aqui de crescimento. A EBITDA ajustada aqui, reportado na safra 2021-2022 versus 2022-2023, a gente vê que cresceu aqui quase 6%. Então, de fato, aqui é um fluxo de caixa bem interessante, com resultados operacionais interessantes, e a empresa tende a crescer suas receitas e seu fluxo de caixa no longo prazo. Aí, se a gente pegar a alavancagem da empresa, olhando aqui a dívida por safra, a gente vê que a empresa tem 1 bilhão de caixa e, consequentemente, até a safra 2027-2028 está bem tranquila apenas com esse 1 bilhão em caixa. Então, a dívida aqui de longo prazo é a única bronca e, consequentemente, se a empresa fizer 1 bilhão a cada um ano, por exemplo, de caixa, consequentemente, o que vai acontecer? Ela tem uma dívida extremamente controlada. E, por isso, que o seu índice aqui de qualidade e segurança de financiamento é um duplo A, e aí, basicamente, aqui tendo uma avaliação muito boa em relação a capacidade de honrar suas dívidas. Aí, se a gente pegar a composição acionária, também outro dado interessante e atualizado, a gente vê que o controlador possui aqui 67,2% das ações, instituições de 14,3%, estrangeiros 7,1% e pessoa física detém aqui uma fatia de 8,5% e pessoas jurídicas 2,8%. Então, de fato, uma empresa aqui que tem uma boa parte das suas ações disponível para vendas e, consequentemente, tem um controlador, tem um dono e esse dono ele quer dividendos e, consequentemente, vai ter aqui uma boa política de distribuição de dividendos. E aí, observando aqui desde seu IPO, a gente observa que é uma queda de 21,67% até esses preços aqui de cotações de R$ 7,52, isso em uma escala de tempo aqui dos últimos 12 meses. Então, de fato, a empresa aqui apresentou crescimento nos últimos 3 anos, ou seja, as últimas 3 safras, tanto no seu fluxo de caixa, tanto nas suas receitas, e também a gente percebe que a empresa vem investindo bastante e crescendo ano após ano o seu patrimônio líquido, e as cotações nesse mesmo tempo vêm caindo aqui e nos últimos 12 meses em 21,67%. Isso mostra aqui que pode estar surgindo uma ótima oportunidade. E no meu ver se trata de uma oportunidade interessante. Aí se a gente pegar o patrimônio líquido da empresa, reportou aqui já no dia 30 de 6 de 2023, 1,9 bilhões de reais, tanto o patrimônio do controlador, quanto também o resultado aqui do patrimônio líquido consolidado. Então, de fato, o patrimônio aqui ele cresceu em relação aos últimos dado reportado, que foi o primeiro TRI de 2023, no dia 31 de 3 de 2023, e, de fato, o patrimônio cresce TRI por TRI. Isso aqui gera valor para o acionista, consequentemente, a gente vê que a empresa consegue se tornar muito rentável. E aí, dentro dessas expectativas, adquirir as ações a R$ 8,01, porém, as cotações já se encontram aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, a R$ 7,81, e o que é que eu fiz aqui? Uma relação, então, utilizando esses preços atuais da cotação. A empresa tem uma expectativa aqui de reportar 474,4 milhões de lucro líquido na safra 2023/2024. E aí isso representa aqui um lucro por ação de R$ 1,61 e isso aqui nos dá um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 4,85 vezes. E isso aqui mostra que a empresa está bem interessante em relação a preço sobre os lucros da empresa. Outro ponto interessante é o valor patrimonial por ação, que se encontra em R$ 6,74, e a gente vê que esse patrimônio líquido vem crescendo, enquanto as cotações vêm despencando. Isso faz com que a relação de preço sobre seu valor patrimonial caia e chegou lá no IPO a ser cotada aqui essa relação a 1,5 vezes, e agora está a 1,16 vezes. Então, mostra aqui que a ação não está tão cara assim e ainda, para mim, está muito barata em relação ao preço sobre seus lucros. Aí, a empresa reportando esses lucros aqui no ano de 2023, se a gente pegar o payout mínimo, que a política de distribuição de dividendos para as empresas de sociedades anônimas que têm capital aberto, é claro, é distribuir no mínimo 25%, e é hoje o que a Jales Machado vem realizando, será um dividendo aqui de 40 centavos. Em relação às cotações atuais, isso representa 5,15%. Job,
você vai investir em 5,15%, você está fugindo da sua regra. Não necessariamente, pessoal. Isso aqui é o payout mínimo. Se a empresa tiver uma dívida líquida controlada, que seja abaixo de 2,5 vezes a sua EBITDA, isso aqui faz com que ela possa aumentar a quantidade de distribuição de dividendos para os seus acionistas, ou seja, para quem sabe 40%. Então, nessa perspectiva em que hoje a dívida da empresa representa 0,9 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA, isso faz com que a empresa tenha ali caixa suficiente para distribuir 40% de yield. Nessa expectativa, a empresa então passa a remunerar seus acionistas em 8,25%, tendo aqui reportado um lucro de 474,4 milhões de reais. E aí, distribuindo 40% dos lucros, isso representa aqui um dividendo de 64 centavos e em relação às cotações atuais, nesse caso, 8,25% de dividendo yield, ou seja, de retorno só em dividendos. E aí, se a gente pegar em relação ao valor intrínseco, isso a gente olhar aqui, a Jalles vai estar com 32% de margem de segurança. Então, considerando aqui o valor intrínseco final de R$ 10,34, segundo a fórmula de Benjamin Graham ajustada, olhando as cotações atuais de R$ 7,81, temos aqui uma margem de segurança de 32%. E aí, quando eu comprei a R$ 8,01, essa margem de segurança era igual a 30% exato aqui de margem de segurança. Então, de fato, estou comprando uma empresa que tem a capacidade de remunerar mais de 8% de dividendo yield e, além disso, tem aqui uma margem de segurança em relação ao seu valor intrínseco de 32%. Então, é uma empresa bem interessante, gosto dela, tem uma expectativa de crescimento muito grande e, além disso, a Score ela vem enfrentando sérios problemas aí de reestruturação e, consequentemente, vem dando mais dor de cabeça para quem é um acionista, como eu irei mostrar nos resultados trimestrais nos próximos vídeos da Score, que eu vou estar comentando, aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E lembrando também que nos resultados trimestrais aqui da Jalles Machado, ela reportou aqui uma queda nos seus lucros de 58,8% no primeiro trimestre da safra 2023-2024. Então vou também estar comentando sobre um vídeo sobre esses resultados da Jalles Machado, que teve aqui queda nos seus lucros nesse primeiro trimestre aí dessa safra e, consequentemente, as cotações aqui vieram a cair. E aí, pessoal, se vocês quiserem entender mais da minha metodologia de investimento, convido você a se inscrever no meu canal, a acionar o sininho e aí você não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo, onde eu estarei compartilhando com vocês aí a carteira do meu canal e também vocês acompanhando minha trajetória rumo à liberdade financeira. Aí, para finalizar, recomendo vocês adquirirem esse e-book, onde você terá acesso aí a um conhecimento que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira e também a investir melhor através da minha metodologia de investimento, onde aborda aqui os 5 pilares que sustentam essa metodologia. Além disso, tem aqui uma tabela onde você vai conseguir se reestruturar financeiramente e se organizando, gastando de forma inteligente. Então, recomendo e o link aí vai estar na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.